Juntando tudo, vamos ver agora como é que a gente organiza mais esse conjunto de equações e esses raciocínios teóricos. A tabela 1, ela resume muitas das ideias apresentadas até aqui neste capítulo. Ela descreve 3 possibilidades para uma economia aberta. Então veja, uma economia que se relaciona, portanto, com o mercado global, com outras economias, tem 3 possibilidades. Ou ela pode ser um país com déficit comercial, ou ela pode ser um país com equilíbrio comercial, ou um país com superávit comercial. E aí vamos ver como é que se comporta cada uma dessas economias a depender da sua posição em relação aos fluxos internacionais. Nesse caso aqui, em relação aos fluxos internacionais de bens e capital. Ok? Então, a gente vai fazer essa perspectiva pelas duas óticas, tanto pela ótica da economia real, que são os bens e serviços, como pela ótica monetária financeira, que é a ótica do capital. Vamos considerar primeiro um país com superávit comercial. Então, o que é um país com superávit? Então, por definição, superávit comercial significa, portanto, que o valor das exportações, então, o valor dos produtos que são vendidos para o exterior é maior que o valor dos produtos que são comprados do exterior. Então, sai mais produto brasileiro, por exemplo, do que entram produtos estrangeiros em nossa economia. Nesse caso, seria uma economia de superávit comercial. Como as exportações líquidas são as exportações menos as importações líquidas, portanto, são maiores do que zero. Como resultado, nós temos lá a renda, né? Que seria o PIB, deve ser, portanto, maior que a despesa interna. Mas se a renda, que é o Y, é maior que a despesa, portanto, consumo mais investimento mais gasto, então a poupança vai ficar com renda menos gasto menos consumo, que deve ser maior que o investimento. Neste caso, veja, como o país está poupando mais do que está investindo, ele deve estar enviando parte para o exterior, para o exterior, uma parte da sua poupança. Então, aquilo. Se eu sou um país que eu tenho superávit, eu exporto mais do que eu importo, tenho liquidez, tenho uma poupança maior do que aquilo que é necessário para se investir internamente e, complementarmente, eu faço esse investimento no exterior. Portanto, o investimento externo líquido é maior do que zero, ok? Daqui a pouco... Então, aqui, como a gente já falou aqui, então aqui, ó. Então, nessa primeira parte do quadro, dessa tabela 1, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Então, nós temos lá o superávit comercial. Então, as exportações, elas são maiores que as importações. Então, aí aqui você tem um saldo positivo. Então, as exportações líquidas, portanto, maior do que zero. Poupança, nesse caso, é maior que investimento. E logo o investimento externo líquido é maior que zero. Portanto, lá, renda é maior que o consumo, que o investimento e que o gasto. Portanto, eu tenho que pegar parte da minha poupança que sobra, que está ociosa, e posso fazer investimentos externos. Posso, portanto, pegar parte desta poupança nacional e investir no exterior para, assim, portanto, obter maiores remunerações. E aí eu vou equilibrar essa conta poupança-investimento. Então, como a minha poupança é grande, como o meu investimento interno não absorve tudo, eu faço, portanto, o investimento externo, e aí o investimento externo líquido é superior a zero. A mesma lógica, porém agora invertida, se aplica a um país com déficit comercial, como é o caso dos Estados Unidos nos últimos anos. Eu já até tinha citado anteriormente, que é o caso americano, mas aí o caso americano tem as suas peculiaridades, que aqui, como é um curso, um texto e uma aula introdutória, nós não vamos adentrar em questões mais específicas. Mas é o caso americano, que tem o chamado déficit comercial, enfim, há muitas décadas. Por definição, portanto, um déficit comercial significa que o valor das exportações
é menor que o valor das importações. Então, eu vou exportar menos do que importar. Então, os Estados Unidos recebem produtos do mundo inteiro em um volume muito maior, em um valor econômico muito maior do que aquilo que eles exportam. Como as exportações líquidas são as exportações menos as importações, portanto, as exportações líquidas, neste caso, elas são negativas. Portanto, a renda é o seguinte, ela vai ficar renda igual a consumo mais investimento mais gasto do governo, mais as exportações líquidas, que aqui no caso vão ser negativas. Vai ser menor que a despesa interna, consumo mais investimento mais gasto do governo. Mas se a renda é menor que a despesa, então a poupança, neste caso, ela é menor que o investimento. Portanto, a poupança, renda menos consumo menos gasto, ela vai ser menor que o investimento. E aí vai ficar faltando capital para investir. O que é que acontece? Neste caso, como o país investe mais do que poupa, deve estar financiando parte do investimento interno por meio da venda de ativos no estrangeiro, ou seja, por meio do investimento externo líquido, ele é negativo, ou seja, ele vai ser negativo, ou seja, você passa a ser financiado por capital estrangeiro. E aí lá na tabela, né, a síntese, então o déficit comercial as exportações são menores que as importações, neste caso vai ser menor que zero, portanto as exportações líquidas vão ser negativas, poupança é menor que investimento, falta capital, e nesse caso, para suprir este capital que falta para fazer os investimentos internos, a solução é vender os ativos nacionais a estrangeiros, fazendo com que, portanto, o investimento externo líquido também fique negativo, porque entra mais dinheiro do que sai. Um país com equilíbrio comercial está lá no meio desses dois casos, né? Então, as exportações são iguais às importações, aí não tem nenhum desequilíbrio, de modo que as exportações líquidas são igual a zero, poupança, a renda interna é igual à despesa interna e a poupança vai ser igual ao investimento e o investimento externo é líquido, porque aí pressupõe-se que toda a poupança nacional dá conta de fazer também os investimentos nacionais, não sobra nem falta. Aí, claro, que esse caso do equilíbrio comercial é um caso muito assim, raro, porque as economias são dinâmicas, horas você pode ter uma economia apresentando déficit comercial, outra hora superávit comercial. Então, consequentemente, esse equilíbrio, né, de igualar exportação e importação, exportações líquidas igual a zero, poupança igual a investimento, são situações muito difíceis de serem observadas na prática, mas teoricamente elas lhe dão aqui uma base, elas permitem, né, fazer uma baliza adequada desse conhecimento e, consequentemente, te permite compreender melhor o que é estar do lado do déficit e o que é estar do lado do superávit, ok? Opa, avancei aqui. Agora o Menkyu coloca aqui um estudo de caso, né?